Paz do Senhor a todos, boa noite. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos graça e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. A parte C desse versículo diz: eis que tudo se fez novo. Vamos repetir? Eis que tudo se fez novo. De novo. Estava fraco. Que tudo se fez novo. Amém. No culto da virada, e eis que tudo se fez novo, parte 1. Hoje será o eis que tudo se fez novo, parte 2. Continuamos aqui. Nós falamos que nós precisaríamos, para nós termos um ano novo, né, um ano novo abençoado, nós precisaríamos priorizar Deus no ano de 2023. Nós precisaríamos também ter um profundo arrependimento, nos arrependermos dos nossos pecados verdadeiramente, e as coisas novas iriam surgir nas nossas vidas. E hoje, né, a parte 2 do eis que tudo se fez novo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós quisermos ter esse ano de 2023, que seja um ano abençoado, cheio de coisas novas, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, se eu quiser ter um ano novo abençoado, eu preciso ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso entregar a direção da minha vida para Deus. Alguém entregou a direção da sua vida para Deus em 2023 aqui? Fez esse voto no início do ano? Né? Essa aqui é a minha oração. Eu falei: Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor em 2023. Eu quero entregar a direção da minha vida, né? Entregar a direção nas Tuas mãos, e que o Senhor guie os meus passos. Eu lembro quando a gente chegou aqui no Jardim Munira, nós fomos convidados para um acampamento lá no São João. Um acampamento que eles faziam todo ano. E a gente saiu daqui do São João, até foi o irmão Raimundo, né, Alexandre? Que a gente foi sendo guiado pelo irmão Raimundo. Quando chegou no pedágio, o irmão Raimundo e todos os irmãos sumiram, irmãos. E nós ficamos perdidos. E agora? Como é que a gente vai chegar no acampamento? Só que a gente tinha orado, né, para que o Senhor nos guiasse, para que o Senhor enviasse os seus anjos na nossa frente. E eles deixaram com a gente um papelzinho, né, como se fosse um mapa. E a gente falou: vamos seguir. E quando a gente seguiu a estrada, depois lá do pedágio, tinha uma bifurcação, e a gente não sabia se era para a direita, se entrava nela ou seguia reto. A gente falou: vamos seguir reto. Aí quando a gente viu na bifurcação, tinha um irmão perdido lá. E o irmão estava no grupo deles, né? Aí a gente parou: irmão, a gente acha que é por aqui. Ele: então vou com vocês. Nós chegamos primeiro do que o comboio. A gente chegou lá, comeu panetone, tomou café, depois chegou o irmão Raimundo e os irmãos: oxe, pastor, como é que você chegou aqui? Guiado pelo Espírito, amém? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente falou: Senhor, o Senhor é o nosso guia, vai na frente, a gente não sabe de nada. Os irmãos que iam nos guiar nos deixaram para trás, né? Deixado para trás, parte 2. E a gente foi guiado pelo Espírito, irmão. A gente não sabia de nada. Pegamos aquele papelzinho, não sabia se ia para a direita, para a esquerda. E o Espírito Santo falando no nosso ouvido, né? Vai em frente. E a gente chegou primeiro, tomou café, comeu o panetone deles, né? E depois eles chegaram e ficaram abismados, né? Irmão Marcos, como é que vocês chegaram? Guiados pelo Espírito. E se em 2023, irmãos, nós fizermos esse propósito com o Senhor, de entregar a direção da nossa vida ao Senhor, com certeza Ele vai guiar os nossos passos. Com certeza Ele vai
da direção na nossa vida. A segunda coisa também é nós entregarmos a nossa visão para Deus. Uma pessoa que é deficiente visual, ele precisa de um guia, né? Ele precisa de um guia, né? Para guiar. Eu já guiei, né, assim, pessoas que eram deficientes visual. Já falei para os irmãos aqui, daquele irmãozinho lá, né, onde a gente ia, e outras pessoas mais. Então você, quando guia uma pessoa, ela vai seguir os seus passos. É como se ela tivesse, a sua visão é a dela, né? Então você se entrega totalmente, né? Quando a pessoa dá o braço para você e você segura nele, você está firme, consciente que ele vai te levar para o lugar certo. Às vezes, se você segurar nesse braço de uma pessoa, ou de alguém, ou de uma autoridade, de um ídolo, de pessoas e você confia, né, a sua visão a ele, você vai tropeçar e você vai se arrebentar. Uma vez no metrô, eu vindo do trabalho, uma senhora deficiente visual também desceu, e eu falei para ela assim: a senhora precisa de ajuda, né? Eu posso ajudar a senhora até o piso lá onde a senhora vai. Ela falou: você é funcionário? Eu falei: não. Ela falou: então não quero sua ajuda. Na hora eu fiquei chateado, né? Eu falei: caramba, eu fui ajudar ela não quis. Mas depois eu falei assim: provavelmente ela já foi roubada. Porque tem gente que fica no metrô, no trem, para pegar o deficiente visual, né? Ele não está enxergando, ele dá o braço e aqui ele vai na bolsa dela. Aí eu saí meio chateado, mas depois Deus tratou meu coração. Falou: não, provavelmente ela já foi roubada. E a segurança dela, ela vai pegar no braço de alguém que é de confiança. Ela vai pegar no braço de alguém que não vai roubar ela, que é um funcionário. Se ela perguntou: você é funcionário? Não. Ah, então não quero sua ajuda, obrigado. Né? Aparentemente não é duro, né? Mas a mesma coisa com a gente, irmãos. Às vezes nós entregamos a nossa visão para alguém. Agora mesmo, nesse momento político, né? Todo mundo entregando a visão para um homem, para isso. Entrega a sua visão para Jesus. Segura no braço de Jesus. Fecha os olhos, que ele vai te guiar para o lugar certo, amém? Se em 2023 você segurar no braço de Jesus, pode fechar seus olhos. Pode fechar seus olhos. Ele não vai te roubar, ele não vai tropeçar em algum lugar. Você vai ser guiado pelo Senhor Jesus, como o Alexandre cantou, o nome sobre todos os nomes, né? É aquele que a gente pode confiar. Amém, irmãos? Eis que tudo se fez novo, né? Em 2023 vai se fazer novo se você entregar a sua visão para Jesus. Se você entregar a direção da sua vida para Jesus, Ele vai guiar você, né? Você vai enxergar aquilo que Deus enxerga, amém? Lembra daquela menina lá que foi levada cativa pelos assírios? E quando ela servindo a mulher de Naamã, ela viu Naamã todo leproso. O general assírio, um homem poderoso, todo leproso. Ela tinha todos os motivos do mundo para dizer: bem feito, matou o meu povo, me trouxe cativa, me separou dos meus pais. Está leproso aí, ó, castigo de Deus. Ela falou para a senhora dela: se o meu senhor, se o seu marido for em Israel, lá tem um profeta, e o profeta vai curar ele, né? Que era o profeta Eliseu. Aí a mulher de Naamã foi lá e falou: olha, minha serva falou que lá em Israel, se você for até lá, tem um profeta lá que vai te curar. Ela viu com os olhos de Deus, amém? Quando a gente vê com os olhos de Deus, a gente não vai ter raiva. A gente não vai dizer bem feito, mesmo que fez um mal para a gente, leva uma topada, né? Bem feito. Ei, que bom. Você não vai ficar se gloriando pelo mal dos outros. Você entregou, você é guiado pelo Espírito. Mesmo que às vezes você não queira fazer aquela coisa, mas o Espírito Santo vai te conduzir e a visão que você vai ter é a visão de Deus, amém? Se você quiser ter um 2023 abençoado, entrega seus olhos para Deus. Fala: Senhor, eu quero enxergar do jeito que o Senhor enxerga. Quero enxergar do meu jeito. Porque o nosso jeito é míope, irmãos. O nosso jeito nunca vai ser o jeito bom. O jeito bom é o jeito de Deus. Entregue a sua visão. Sem a direção do Espírito Santo, sem a direção de Deus, a gente vai tropeçar. A gente anda e tropeça. Quantas vezes eu já tropecei porque não consultei a Deus?
Quantas vezes a gente acha que é Deus, a gente acha quando a gente vê, pô, toma no quem, né? Agora, quando a gente entrega a direção para Deus, né, a gente anda na simplicidade, a gente não vai tropeçar, irmãos. Se você tropeçou em 2022, você que estava dirigindo o carro da sua vida, né? Minha vida, minhas regras, né? As feministas falam aí, né? Meu corpo, minhas regras, posso abortar, né? Sua vida, se você é cristão, ela pertence a Deus, amém? O texto que a gente leu lá em 2 Coríntios é: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, você dirigia a sua vida, você tinha a visão das coisas do seu jeito, mas aquele que tem a visão de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, as coisas se fazem novas. Desejamos feliz ano novo, mas é nós que estamos na direção, é a nossa visão que está sendo. Faça como o deficiente visual, ele ele apega-se, né? E para que o Senhor guie os nossos passos, nós temos que nos apegar a Ele. Pega no braço de Jesus, fala: Senhor, guia meus passos. Eu quero enxergar o Senhor seja os meus olhos em 2023. Eu fiz coisas olhando por mim mesmo, mas eu quero que o Senhor seja o meu guia. Eu quero a tua visão, porque às vezes a gente está fazendo as coisas do nosso jeito, e aí trava, e aí dá errado, e aí a gente sofre, né? Mas se você quiser ter um 2023 abençoado, peça, né? Senhor, seja o meu guia, guia-me, né? Que o Espírito Santo guie a sua vida em 2023. A segunda coisa que nós precisamos para que tudo se faça novo em 2023 nas nossas vidas, Evangelho de João capítulo 15, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? A segunda coisa, que se nós quisermos ter um ano abençoado, um 2023, que as coisas se façam novas, nós precisamos ter um crescimento saudável e precisamos dar bons frutos em 2023. Crescimento saudável e dar bons frutos. Nós precisamos de uma boa estrutura. Eu estava estudando sobre a videira, o pé de uva. Você plantar um pé de uva e você plantar simplesmente como planta pé de tomate, qualquer outro, ele vai ficar lá no chão. Então a uva ela vai apodrecer, ela vai dar uvas mirradas, e não sei se os irmãos que tiveram já a experiência de plantar, ela vai ser aquela uva azeda, e ela apodrece ali. Então o pé de uva, a videira, para que ela tenha um crescimento saudável, ela dê bons frutos, ela precisa de uma estrutura. Eu creio que os irmãos já viram uma plantação de uva, como que é, né? Então, quando ela começa a nascer, a pessoa coloca do lado dela uma estaca. Começa, né, ele vai amarrando ela, e ela vai crescendo, e ele coloca uma estaca de um lado e do outro. E aqui ele vai colocando arame, outra estaca. Então, ela vai se ramificando, e os cachos de uvas ficam pendurados. E ela, nessa estrutura aqui, ela fixada na estaca, a próprio João fala como a gente deve cuidar da uva, né, para que ela dê bons frutos. Nós devemos tirar o galho que não dá fruto, né, e nós devemos poldar para que ela dê mais fruto. Por quê? A uva, ela para dar bons frutos, ela precisa estar numa temperatura de 19 a 30 graus. Então ela precisa de sol. E se você pegar um pé de uva e é onde dá os cachos de uva, às vezes as folhas caem em cima. E aquele cacho de uva ali, ele não vai dar bons frutos. Então poda para que ela dê frutos. Olha como Jesus era. Jesus é formado em agronomia, irmão. Jesus não era formado em agronomia. E às vezes tem outros galhos que saiu desse galho aqui. Esse galho é o galho mãe ou o galho pai. Desse galho pai vai sair esse galho aqui, ó, um filho. E outro vai sair o neto. E às vezes esse filho aqui, que saiu desse galho, ele não está dando fruto. Aí ele fala, poda. Por que isso? Olha a inteligência
do Senhor Jesus. Quem conhece a agricultura, quando esse galho aqui, que é o caule forte, que ele está na raiz lá, ele vai pegar todos os nutrientes da terra, e se tiver outros galhos que não está dando fruto, ele vai, em vez de ele concentrar aqui nesse que tem um cacho de uva, ele tem que dividir para esse e dividir para esse. Então a uva vai ficar fraquinha. Olha a inteligência de Jesus. Poda os galhos que não estão dando fruto. Né? E os galinhos, os netinhos aqui, né? E as folhas que estão por cima dos cachos. Poda para que o sol entre, aí as uvas vai dar grande e vai dar doce. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Dei uma aula de como plantar uva, né? Você já pode plantar no seu quintal lá. Que as pessoas dizem assim, a igreja não é organização, a igreja é organismo. E é verdade, né? A igreja é um organismo vivo, mas ela também é organização. E a videira, né? Jesus usa ela como símbolo. Quando você ouvir videira na Bíblia, está se relacionando à igreja. Quando você ouvir figueira, está se relacionando a Israel. A videira, ele está se relacionando à igreja. Então a igreja, ela precisa de organização. O que é organização? Para que ele cresça saudável e dê frutos bons. Arames, estacas, porque se ela crescer no chão, ela apodrece. Ela não dá bom fruto, fruto azedo. Olha que coisa, sacada, você está entendendo que Jesus falou para nós? E se nós quisermos ter um ano novo, abençoado, e que Jesus faça coisas novas no nosso meio, nós precisamos, como igreja, como videira, nos organizar, né? Ter organização, né? Que são os arames, que são as estacas. Como igreja, nós precisamos ter organização. A organização completa, né, a obra de Deus. Você precisa se organizar a sua vida financeira. Quando nós nos organizamos, nós nos atrapalhamos. Quando nós não temos a visão de Deus, nós nos arrebentamos financeiramente. Sim. Quando nós não tivermos se nós não pedimos para Deus dar a visão, né, a gente arrebenta. E a gente se desorganiza financeiramente. Então eu preciso parar, sentar, pegar minha folhinha lá, meu orçamento. Esses dias não, uns meses atrás, uma colega de trabalho, ela estava quase separando do marido, uma briga danada. E ela falou, ela falou assim, ele pegou as férias dele e gastou tudo, estourou. Então só o meu salário? Aí eu falei, eu vou te dar uma folha para você fazer um orçamento mensal. Aí fiz direitinho para eles lá, né? E aí você coloca no orçamento o seu salário e o dele. E o que vocês vão pagar, né? Os dois juntos, dividindo direitinho, né? Deu certo, porque parece que eles pararam de brigar. Mas tem a ver com essa organização, irmãos. A gente precisa se organizar como igreja. Inclusive, eu sou o maior culpado, né? Não estou atirando pedra, né? Se eu tiver de atirar pedra, eu vou atirar em mim primeiro, né? Toma. Porque eu preciso ter mais organização, buscar mais coisas para a nossa igreja. Anualmente, a gente às vezes fala, mas eu já tentei. Busca coisas novas para 2023, né? É isso que eu estou pedindo para Deus. Senhor, guia-me. Eu entrego meus olhos a Ti, eu entrego minha direção. E eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, né, para organizar a tua igreja, não é minha. Né? Então, organização como igreja, a gente já está começando. Eu fiz uma lista que a gente vai ter esse mês. Eu quero ter uma reunião com todos os líderes de ministério, já começando quarta-feira. Ministério infantil, né, a irmã Janaína e a irmã Vani, pode ser, às 19 horas. Eu quero ter 2 reuniões por semana. Outro ministério semana, eu gostaria de fazer uma reunião com o Ministério do Louvor. Pode ser? Pode ser sábado ou sexta? Vocês é que sabem. Sábado dá para vocês ou na sexta? Tanto faz para mim. Sexta? Então sexta, a que hora? 19? Dá para todo mundo às 19 do Louvor? Todos que são do Louvor? Pode ser? 19? Pode ser, mais cedo, pode ser. Então na sexta, então. E os outros ministérios também a gente vai estar colocando aqui, eu vou falando com cada um, né? Ação social, evangelismo, missões.
Eu quero que até o final do mês a gente tenha feito reunião com todas os ministérios e também com a diretoria da igreja, para a gente estar se organizando. Essa palavra Deus falou muito comigo, né, para 2023. Eis que tudo se fez novo. E vocês querem coisas novas, né, orando pela igreja, orando para que Deus desse essa visão. Então vocês têm que se organizar. Então, como igreja, como pessoa, pastor, em 2022 eu arrebentei, vi o pé na jaca, minha vida está um bagaço. Eis que tudo se fez novo, irmãos. Deus faz coisas novas, né? Ele abre, Isaías fala que ele abre um caminho no deserto, riacho. Ele põe água onde não tem, né? Ele faz brotar onde não tem nada. Pela sua palavra, não diz, não tinha nada, né? Esse que a terra era sem forma e vazia, disse Deus: haja luz, houve luz. Ele chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. Então, se você colocar diante do Senhor, Ele vai fazer um milagre, amém? Ele vai dar um milagre na sua vida. Mas você precisa se organizar, né? Fazer na sua vida, vida financeira, vida espiritual, né? Seu ministério, por isso que a gente vai sentar com cada ministério, para ver as dificuldades e as ideias que vocês têm, já vai colocando no papel, para quando a gente sentar, pastor, tem essa ideia aqui, tem essa crítica, pastor, o Senhor me deixou na mão, amém, irmão, me perdoa, né? Mas agora vamos para frente, né? Vamos, coisas novas, vamos para frente, entendeu? Por isso que eu estou pedindo perdão em público aqui já, né? Primeiro a tomar a pedrada sou eu, me perdoem se deixei, falhei, né? Mas eis que tudo se fez novo. Vamos nos organizar como igreja para que a gente cresça saudavelmente e a gente dê bons frutos. Bons frutos. E a gente tem essa capacidade. Gente de fora. Eu vi uma pessoa esses dias, ela falou assim: nossa, eu tenho uma visão para tal coisa na sua igreja. Olha, e a gente não enxerga. Por quê? Está cheio de galhos e folhas tapando o brilho do sol. A gente tem que podar aquilo que tem atrapalhado, né, de entrar o Espírito do Senhor nos encher e nos guiar, né? Então se organize, irmão. Organização, como igreja a gente vai fazer a nossa parte. Nós precisamos organizar a nossa vida, nosso ministério, organizar a nossa família para 2023. A gente está meio bagunçado, tá ou não está? Culto familiar, tá todo mundo cada um com seu celular, até na igreja, né? A pessoa está totalmente desconectada de Deus e conectada na rede. Irmão, Jesus está voltando, irmão. Lá no céu não vai ter isso, não. E no inferno, pastor? Também não. Só aqui, porque ele está em campanha, né? Lembra aquela historinha que eu contei, né? O cara morreu e foi no céu. Ai, anjo, Pedro. Aqui no céu até que é bom, mas é muito calminho, né? Posso ir lá no inferno? Aí pode, pega o elevador. Aí desceu para o quarto subsolo. Quando chegou lá, maior festa, né? Celular, já tinha Wi-Fi grátis no inferno. Wi-Fi grátis. Primeira coisa que o cara abriu a porta, já perguntou para Satanás, né? Tem Wi-Fi? me dá a senha. Já pegou a senha. Mulherada, droga. Aí ele, opa, vou lá em cima falar para Pedrão, que é aqui mesmo, Satanás. Eu vou ficar por aqui mesmo. Aí pegou o elevador, subiu para o 5º andar, chegou para Pedro lá. Ó, Pedro, eu imagino o pastor Cláudio Duarte contando essa história. Ó, perdão, né? Ele fala aquele jeito dele. Aqui até que é bom, o céu até que é bom, né? Sossegado, né? Para a gente esticar uma redinha aqui, mas lá tá melhor. O senhor não leva mal, não? Não. Desce. Quando desceu no outro dia, que ele abriu, já veio 100 graus na cara dele. Fogo. Aí já veio os caras com o garfo. Aí ele falou: cadê a mulher? Cadê a mulherada? Cadê a bebida? Cadê a droga? Cadê o Wi-Fi grátis? Foi ontem. Mas por que, Satanás? Ontem a gente estava em campanha. A gente já ganhou seu voto. Acabou. Agora aquece a fornalha para ele aí. É assim, irmão, no inferno. Não vai ter como voltar mais. Organize a sua vida, querido. Organize a sua família, né? Passa a ter culto familiar, né? Orar pela família em conjunto, né? Vamos fazer isso, irmãos. É organização e é organismo. Precisa ser organismo, é a parte espiritual. Como igreja,
Nós precisamos nos alimentar mais. Eu desafiei no culto da virada, né? Para que toda quarta-feira nós estivéssemos jejuando, pelo menos tirando uma refeição, jejuando e orando, né? Pela nossa igreja. Se você que não estava aqui, se você quiser estar em jejum na quarta-feira, esteja em jejum. Você que toma remédio não pode, mas você que pode, né? Tire uma refeição, o café, o almoço, a janta, não sei. Peça para que o Espírito te guie, né? Fale no seu coração. Amém, irmãos? Precisamos nos organizar nesse sentido também. Receber esse alimento espiritual, que é o quê? Que é a palavra, que é a oração e que é o jejum. Precisamos desse crescimento como crentes. Né? Quanto tempo faz que a gente não jejua? Quanto tempo faz que quase a gente não ora? Né? Quase a gente não lê a palavra. Então, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai dar frutos saudáveis? A gente vai dar as uvinhas, ó, azeda e mirrada. Aquelas que a gente compra por aí, né? R$10 a caixa. A de 50 é boa, né? É docinha, mas de R$10 é azeda mesmo. Terceira coisa que a gente precisa para ter um ano novo, abençoado. Abre lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Diz assim, ó: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, irmãos? A terceira coisa para que nós tenhamos um ano novo abençoado, irmãos, é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar nesse ano de 2023, amém? Que Ele vai abrir para você, amém? As portas que Ele vai te dar, irmãos. Eu preciso guardar a palavra dEle, e eu preciso não negar o nome de Jesus. Aí sim, Deus está pondo portas abertas diante de você, amém? E diante daquele também que você quer que... Você pode dizer, Senhor, abre uma porta para aquela pessoa, né? Abre uma oportunidade para aquela pessoa, né? Para aquele meu irmão, para aquela meu marido, alguém também. Deus, Ele vai abrir porta, irmãos. Ele vai dar oportunidades nesse ano de 2023. Aí você precisa ter o quê? Ter entregado seus olhos para Deus, para que Ele te dê a visão, que é uma porta aberta dele. Ele fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então Ele vai dar novas oportunidades para você. E você tem que ter a visão de Deus para fazer a vontade de Deus. E é o que é? Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Porque às vezes abre oportunidade, as portas abrem, você prospera e a primeira coisa que você faz é negar o nome de Jesus. Não é isso. Ele está dizendo que... E outra, né? Olha para quem vai a bênção, irmãos. Conheço as suas obras, Ele conhece cada um de nós aqui, querido. Ele sabe se a gente está enrolando Ele ou não. Por isso que a primeira coisa que eu faço é já confessar o meu pecado. Eu sou o primeiro, o principal dos pecadores. Porque Ele sabe. Então, Ele quer que eu confesse. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. É Deus que vai abrir. Ele está dizendo, eu vou deixar diante de você. Eu estou abrindo a porta. Por quê? Porque eu não tenho força para abrir, irmão. Eu não tenho, você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, Deus vai abrir coisas, irmão, vai abrir portas. Eu preciso estar na humildade. Não sou eu, é Deus. Ele está dizendo que é Ele que vai abrir. Então, aproveite, pegue essas oportunidades que Deus vai dar agora no ano 2023 para você, né? Apegue-se a essas oportunidades, né? Elas são oportunidades eficazes, cheias de bênção para você e para sua família. Mas você precisa guardar a palavra de Deus. Você precisa não negar a fé, né? E você precisa seguir isso aqui, ó, ser guiado pelo Espírito. Você precisa crescer saudável e dar fruto, organizar a sua vida como pessoa, como crente, organizar a sua casa, e aí Deus vai abrir a porta. E ninguém vai fechar essa porta. Olha que coisa. Amém, irmãos? Você quer que tudo, né, seja feito novo nesse ano 2023?
né, ser guiado, né, pelo Espírito Santo, ter crescimento saudável e bons frutos. Você quer uma porta aberta para você, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família. E você vai aproveitar, né? Deus vai te dar essa visão espiritual. Então fica de pé que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, faz coisas novas na tua igreja aqui, Igreja Batista Resplandecer, no Jardim Munira, Senhor. Senhor, abre as portas, Senhor. Abre portas, é o Senhor que abre. A tua palavra está dizendo que é o Senhor que vai abrir as portas. É o Senhor que vai abrir portas novas, oportunidades novas. Porque nós não temos força, Senhor, nós somos fracos. Mas nós queremos guardar a tua palavra, Senhor. Nós não queremos negar o seu nome. Meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Senhor nesse ano de 2023. Há uma promessa do Senhor que o Senhor derramaria do teu espírito aqui nessa igreja, Senhor. E os nossos olhos querem contemplar isso, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos organizar. Dá sabedoria, a tua palavra diz em Tiago 1,5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Dá sabedoria, Senhor, a nós, a mim como pastor, aos líderes de ministério, à diretoria dessa igreja, a cada membro dessa igreja, Senhor. Dá sabedoria vinda do alto. Senhor, nós queremos também ter espiritualidade, não só organização, mas espiritualidade, senão de nada vale, Senhor. Aí sim o Senhor vai abrir portas novas. Aí sim o Senhor vai abrir porta que ninguém pode fechar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós não temos poder nem força nenhuma, Senhor. Mas a nossa força e o nosso poder vem do Senhor. Vem do Senhor dos exércitos. Pai, nós entregamos nas tuas mãos esse ano, Senhor. Entregamos as nossas vidas, entregamos a direção, a nossa visão. Entregamos totalmente a Ti, Senhor, a nossa família. Entregamos essa igreja, cada membro ainda que vai vir. Meu Deus, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós com teu Espírito, Senhor. Enche, Senhor, cada um dos membros dessa igreja. Aí eis que tudo se fará novo, para a honra e para a glória do Senhor. Que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém.